Olá, nesse vídeo vamos entender como funcionam ponteiros em C. Ponteiros são um conceito fundamental na programação em C, permitindo manipular diretamente a memória. Compreender como ponteiros funcionam é crucial para gerenciar a memória, escrever código eficiente e entender como arrays e funções operam em C. Bom, primeiramente, o que é um ponteiro? Um ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória de uma outra variável. Em vez de conter um valor de dado diretamente, como uma variável geralmente contém, o ponteiro contém a localização onde o dado está armazenado. Agora que sabemos o que é um ponteiro, vamos ver como podemos declará-los. Para declarar um ponteiro é simples. Usa-se um asterisco antes do nome da variável. Aqui está um exemplo simples. Nesse exemplo, nós estamos declarando um ponteiro chamado PTR que pode conter o endereço de um inteiro. Com a declaração de ponteiros compreendida, o próximo passo é ver como atribuir endereços a ponteiros. Você pode atribuir o endereço de uma variável a um ponteiro usando o operador e comercial. Pelo exemplo na tela, PTR agora contém um endereço de número. Agora sabemos como atribuir endereços a ponteiros, vamos então aprender a desreferenciar um ponteiro. Desreferenciar um ponteiro significa acessar o valor armazenado no endereço de memória que o ponteiro contém. Ou seja, temos um determinado ponteiro, temos uma determinada variável. Essa variável num contém o dado 42, um inteiro 42. Esse ponteiro aponta para essa variável num. Nós queremos do ponteiro chegar em 42, queremos fazer uso desse ponteiro. Para podermos fazer isso, nós vamos desreferenciar esse ponteiro. Nós, para isso, usamos o operador asterisco. Pelo exemplo na tela, asterisco PTR fornece o valor armazenado no endereço para o qual PTR aponta, que é 42, ou seja, é o valor na variável num. Bom, compreendida a desreferenciação de ponteiros, é importante entender que quando você usa o nome do array, ele atua como um ponteiro para o primeiro elemento do array. Isso significa que o nome do array armazena um endereço de memória do primeiro elemento. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso. Nesse exemplo, PTR é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento do array ARR. Quando fazemos PTR com sheets 1, estamos na verdade acessando o valor armazenado na posição de memória, que é um índice à frente do endereço apontado por PTR. Em outras palavras, PTR com sheets 1 é equivalente a asterisco, abre parênteses, PTR mais 1, como vamos ver a seguir quando falamos de aritmética de ponteiros. Isso acessa então o segundo elemento do array, imprimindo, portanto, o valor 20 nesse código. Os ponteiros são particularmente úteis quando trabalhamos com arrays, porque eles permitem manipular diretamente os endereços de memória e realizar operações aritméticas. Por exemplo, podemos incrementar um ponteiro para iterar sobre um array. Vamos considerar um exemplo mais detalhado. Nesse exemplo, estamos fazendo justamente uma aritmética de ponteiros. Os ponteiros podem ser usados em operações aritméticas para navegar através de blocos contíguos de memórias, justamente como são os arrays. No exemplo anterior, nós incrementamos i para acessar cada elemento do array. A expressão asterisco PTR mais i, entre parênteses, desreferencia o ponteiro PTR deslocado por i posições. Afinal, como nós vimos, PTR é o endereço de memória do primeiro elemento do array, então nós podemos realizar uma soma que vai nos levando aos elementos seguintes, já que o array é um bloco contíguo. Então dessa maneira a gente vai imprimir cada elemento do array em sequência. Com isso, podemos ver como a aritmética de ponteiros facilita o acesso direto e eficiente aos dados armazenados em arrays. Aqui, PTR é inicializado para apontar para o primeiro elemento de ARR. No laço do for, nós estamos incrementando i para acessar cada elemento do array, desreferenciando o ponteiro PTR deslocado por i posições. É isso. A aritmética de ponteiros, portanto, é uma ferramenta poderosa que permite manipular e acessar eficientemente os dados em arrays, destacando a flexibilidade e o controle que os ponteiros oferecem na linguagem C. Finalmente, o uso dos ponteiros em funções é uma prática comum para passar os endereços de variáveis, permitindo que a função modifique as variáveis originais. Vamos ver esse exemplo prático. Nesse exemplo,
A função increment modifica a variável original num através do seu endereço, de maneira simples. Outra coisa interessante de falar sobre funções é que toda vez que você manda um array como parâmetro de uma função, o compilador já manda isso como o endereço de memória. Então você está sempre mandando como ponteiro. O compilador nunca vai criar um novo array igualzinho ao que você mandou. Não. A sua função vai estar recebendo justamente o endereço de memória daquele array original. Então, se você modificar o array na sua função, você vai modificar o array original. Bom, ponteiros são uma característica poderosa em si, que proporciona flexibilidade e controle sobre a gestão de memória. Compreendendo ponteiros, você pode escrever programas mais eficientes e eficazes. Use esses exemplos para praticar e se familiarizar com ponteiros, pois eles são essenciais para dominar a programação em si. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como os ponteiros funcionam em C.